Olá, bem-vindos a mais um IASP Diálogos, o podcast do Instituto dos Advogados de São Paulo. Eu sou Naná de Souza e neste episódio comemorativo abordaremos os 40 anos da reforma do Código Penal, prestando uma merecida homenagem ao professor Miguel Reale Júnior, figura central nesse processo e um dos mais brilhantes juristas da história do direito brasileiro. Sua contribuição inestimável, não apenas para a reforma de 1984, mas para todo o cenário jurídico nacional, será o fio condutor de nossa conversa. Promulgada em 11 de julho de 1984, a Lei nº 7.209 reformou a parte geral do Código Penal, alinhando-o aos princípios de um Estado democrático de direito e à Constituição em construção. A reforma trouxe modernidade, clareza e precisão aos conceitos de culpabilidade, imputabilidade penal e aplicação da pena, representando um marco na busca por maior segurança jurídica e respeito aos direitos humanos. Ao longo dessas 4 décadas, o Código Penal, ainda que com a parte especial original de 1940, foi significativamente impactado por novas leis e modificações, refletindo as transformações sociais e tecnológicas do país. Neste episódio, vamos analisar o legado da reforma de 84, seus impactos e os desafios que o direito penal enfrenta hoje, no contexto de um mundo em constante transformação. Para compor a mesa, temos a honra em receber Miguel Reale Júnior, autor, professor e advogado. É professor titular de Direito Penal na Universidade de São Paulo e ex-ministro da Justiça. Foi membro da comissão elaboradora da parte geral do Código Penal e da Lei de Execução Penal, de 1980 a 1984. Presidente da Comissão de Diagnóstico do Sistema Criminal Brasileiro e da comissão elaboradora dos anteprojetos de lei modificados da parte geral do Código Penal, bem como da Lei de Execução Penal em 2000. Membro da Comissão de Estudos Constitucionais, predida por Afonso Arinos. Assessor especial da Presidência da Assembleia Nacional Constituinte. Renato de Melo Jorge Silveira, presidente do IASP e professor titular de Direito Penal da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Helena Regina Lobo da Costa, advogada, professora de Direito Penal da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e conselheira do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. E Eide Rosa Florencio Neves, advogada criminalista, professora, diretora cultural e da Escola Paulista da Advocacia do IASP e presidente da Comissão de Direito Penal do IASP. IASP Diálogos, o podcast do Instituto dos Advogados de São Paulo. Olá a todos. Hoje nós temos a honra de receber o professor Miguel Reale Júnior para a celebração do seu aniversário de 80 anos e também vamos comemorar a 40 anos da parte geral do Código Penal. E para conversar conosco hoje, nós vamos debater com a professora Helena Lobo da Costa e com o professor Renato Melo Jorge Silveira, tão importante, presidente do IASP. E para comemorar, nós vamos aproveitar e falar dos 150 anos do IASP, né? O IASP está comemorando essa semana 150 anos, com diversas comemorações e celebrações, e nós vamos fazer esse podcast especial, uma edição especial em comemoração ao aniversário do professor Miguel. Muito obrigada, professor Miguel, por nos dar a honra de estar aqui conosco hoje e ter essa conversa. Muito obrigada. Seja muito bem-vindo. Sou eu que agradeço, Eide. Muito obrigado, presidente. Meus cumprimentos pela gestão, pelas 2 gestões muito bem-sucedidas e pelos 150 anos desse instituto. A Helena Lobo da Costa, minha queridíssima companheira de escritório, que já foi minha aluna predileta. Eu tenho uma grande satisfação de estar com vocês aqui para comemorar os 150 anos do Instituto dos Advogados, os 40 da parte geral da Lei de Execução e, como consequência, 80 anos da minha parte. Muito obrigada, professor Miguel. Eu gostaria também de passar a palavra para o professor Helena e o professor Renato, falando um pouquinho dos podcasts, dessa comemoração.
Eu quero agradecer o IASP pelo convite, na pessoa do nosso presidente, professor Renato, parabenizá-lo por essas 2 gestões tão importantes nesse instituto representativo da advocacia, que é o mais longevo, né, do nosso país, do nosso estado. Agradecer a Eide também pela participação e muito especialmente dizer da minha honra de estar aqui ao lado do professor Miguel e discutir os 40 anos desse verdadeiro monumento, que é a parte geral do Código Penal e da Lei de Execução Penal, que é, sem dúvida alguma, um marco importantíssimo, e 2 diplomas que sobreviveram muito bem ao tempo e tempos de muitas mudanças, né? Então, acho que é muito interessante a gente entender como eles foram gestados, por que eles têm uma longevidade tão saudável no nosso ordenamento, apesar de tantas mudanças sociais. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, a Eide, que nos recebe nesse podcast. Queria, como momentâneo dono da casa, agradecer a presença do professor, da professora Helena, em dizer que, não obstante todas as festividades dos 150 anos, enfim, comemorações, como disse Eide, festivas, eu deixo tudo isso de lado porque prefiro eu muito mais comemorar e celebrar o professor Miguel, nosso professor, nosso, como diz Helena, nosso sempre chefe em tantas frentes. Professor Miguel que diria eu, pode ser comemorado em 4 tempos, não é? Miguel advogado, Miguel professor, Miguel político, Miguel literato, mas especificamente hoje professor Miguel, o grande autor, o grande penalista do texto mais importante do direito penal, como disse a professora Helena, o texto mais longevo, que mais influencia, muitas vezes atacado injustamente, mas que tanto se faz presente ainda nos dias de hoje e merece ser discutido e revisitado para ser perpetuado. Tive a oportunidade de cumprimentar o professor Miguel em alguns momentos da vida dele. Fizemos saudações a ele na Faculdade de Direito, vários momentos, na Associação dos Advogados, e o Instituto não poderia deixar de também acender a sua pequena vela em comemoração a mais este aniversário, e é um aniversário tão importante. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo professor. É uma honra estar aqui, um prazer estar com vocês, que são meus queridos, diletíssimos alunos da faculdade, hoje professores da faculdade. É muito bom. Vocês são uma continuação daqueles que foram meus colegas de comissão na elaboração da Lei de Execução e do Código Penal. Me sinto em casa e muito bem acolhido aqui no Instituto dos Advogados. Só para lembrar que a casa é do professor. O professor é conselheiro desta casa e, mais do que tudo, ícone e liderança não geste da clube. Por favor. Muito obrigada, professor Miguel. E antes de falarmos especificadamente a respeito da reforma, do Código e da Lei de Execução Penal, eu queria celebrar a vida do senhor. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua trajetória, de como o senhor decidiu fazer direito, apesar, obviamente, da influência do seu pai, que é inegável, mas queria que o senhor compartilhasse conosco a ideia de fazer direito e por que o direito penal. Bem, a ideia do direito vinha até com uma certa imposição familiar, né? Mas dentro da revolta necessária dos 18 anos, eu me inscrevi também na Faculdade de Filosofia, fazia filosofia pura e direito. Não foi fácil porque eu trabalhava como office boy do direito à tarde no escritório do meu pai, fazia direito de manhã, office boy como ia ao fórum, pôr o umbigo no balcão para ter notícia dos processos, e à noite faculdade de filosofia. Acabei desistindo do segundo ano da faculdade de filosofia, mas o direito penal, quem me trouxe para o direito penal foi o Ricardo Andreucci, e trouxe por acaso, né? O Ricardo era meu professor, né? Brilhante professor, assistente do Soares de Mello e do Percival de Oliveira, meu professor no 4º ano da faculdade. Eu não tinha nenhum contato maior com o direito penal, eu estudava direito civil. E o Ricardo decidiu fazer um júri simulado. Naquele instante, bateu-me na cabeça assim: inscreva-se, que você vai ser o sorteado. E eu fui realmente o sorteado. E aí
Me dei muito bem fazendo um júri, aliás, um júri dificílimo, extremamente difícil. Fiz o primeiro júri, o segundo júri simulado e senti que era o meu habitat, o direito penal. E aí comecei realmente a estudar e a frequentar o fórum. Eu fui ser assessor ou um meirinho, vamos dizer quase assim, da 23ª Vara Criminal. E na 23ª Vara Criminal eu acabei fazendo tudo, porque o juiz acabou indo com a minha cara, o promotor também. Eu fazia audiência, eu fiz audiência, presidi audiência estudante com o advogado Dante Delmanto, pra você ter uma ideia. Era muito metido. Então, ali fui aprendendo muito e estudando cada vez mais. O Paulo Zé da Costa era meu amigo, me introduziu muito no pensamento bettioliano, né? O pensamento de Bettiol, que para mim é essencial, fundamental. E realmente foi uma prática. Tem uma coisa curiosa, nós tínhamos um colega de classe, eu tinha um colega de classe que estava na frente da vara, da 23ª Vara, e eu cheguei já quase dono do pedaço e disse: você está aqui, qual é o seu processo? Dá o seu número que nós vamos fazer logo essa audiência, tem uma audiência aqui. Ele deu o número, eu pedi para o Meirinho apregoar. Quando entra, ele era réu. Ele era réu, e réu era também um guarda civil. Ele era réu por desacato na bebedeira no dia 11 de agosto, e o guarda civil era por maus tratos, que tinha dado um tapa no meu colega. E aí eu fiz a audiência, né? E presidi a audiência, com o meu colega ali sentado, presidi a audiência, e como eu podia fazer o papel de promotor, eu pedi absolvição e depois dei a sentença. Então foi um aprendizado extraordinário. Na prática, na vida contínua do direito, na sofreguidão do processo. E aí realmente comecei a estudar e depois de formado, iria para a Itália fazer um aperfeiçoamento em Milão com o professor Delitala. Mas quando eu cheguei na Itália, a faculdade tinha o professor que era o orientador do curso, tinha sido sequestrado no cortile da Faculdade de Direito de Milão. Havia um grande pôster do Mao Tse Tung. Aí conseguimos com dificuldade ter transferido para Roma, onde eu faria um curso com o Vassalli, que era o direito penal e a política sempre andaram muito juntas na Itália, não é? Ao contrário do Brasil, o Vassalli era onorevole, né? Como Aldo Moro, como tantos, o Leone, que foi presidente, tantos outros que foram, Bettiol, senador vitalício. E aí, quando eu estava em Roma para começar o curso, fiquei em Roma esperando o curso, que o curso começaria só em dezembro, a universidade foi invadida pelos estudantes e não houve o curso, eu voltei. Então, depois eu consegui uma bolsa de estudos do Instituto de Alta Cultura de Lisboa e fui estudar com o professor Cavalheiro de Ferreira, né? Em Lisboa. Aí me inscrevi com uma tese sobre estados de necessidade, no plural, que eram os dois estados de necessidade, com probabilidade e antijuridicidade, e que era um tema do momento. Quem tinha escrito algo recente abordando esse assunto era o Figueiredo Dias, com consciência da ilicitude, que já abordava esses temas todos, que era o problema da culpabilidade, um problema central naquele instante de discussão. E não exigibilidade de outra conduta, e tentativas de construção da não exigibilidade. Foi isso que eu tentei, construir um modelo, já a ideia é sempre de um modelo na parte geral, construir um modelo de inexigibilidade. E aí fiz o doutoramento, então, na São Francisco, mas com uma tese preparada em Lisboa, com orientação do professor Cavalheiro de Ferreira, né, que foi exemplarmente delicado e atento comigo. E aí começa, então, um pensamento influenciado muito pela ideia da concretude, a ideia da ação,
Eu sou em parte finalista, eu sou crítico do Welsel em algumas coisas, do dolo natural, inadmissível. Então, aí escrevo o Instituto de Cidade Concreta. Aí eu estava ligadíssimo já ao Ricardo Andreucci, ao seu pai, que era já o professor Otávio Leitão de Silveira, pai do Renato, ao Sérgio Pitombo, ao velho, nós chamamos de velho porque era assim, Rogério Lauriatucci, pai do Zé Rogério, né? E já na Associação dos Advogados, né? Na presidência da Associação dos Advogados, houve a apresentação do projeto de lei que se transformou na Lei 6.416, que foi elaborada por uma penitenciarista de cunho extremamente criminológico, visão criminológica, que era a Armida Mioto. Né? Aí que se estabeleceu o nosso contato com o Francisco de Assis Toledo. Eu constituí uma comissão na Associação dos Advogados para apresentar sugestões ao projeto que se transformou na Lei 6.416, que mudava toda a estrutura de aplicação de pena da parte geral do Código Penal. E essa comissão era constituída, chamei René Dotti, do Paraná, apesar de não ser da Associação de São Paulo, era um homem evidentemente nacional, moço, mas nacional já. Então era o Ricardo Andreucci, o Sérgio Pitombo, o René Ariel Dotti e o Rogério Lauriatucci. Fizemos várias emendas que foram apresentadas pelo então senador Franco Montoro. Em razão disso, tivemos uma reunião na Câmara dos Deputados. Eu e Ricardo fomos a Brasília para ter uma reunião com um relator do projeto, que era o deputado Ibrahim Abiakel, que estava assessorado pelo Toledo. Foi aí que nós estabelecemos o contato com os dois, que vieram a ser depois fundamentais, que constituíram a Comissão de Código Penal. Não aceitaram as nossas sugestões, porque havia uma imposição governamental. Seu Abiakel não tinha como relator. Nós estávamos em ditadura, não é? Não tinha como relator a liberdade de modificação do texto. O que era o texto? O texto da Lei 6.416, que vigorou até de 77 até 84, que é a ideia da periculosidade. A periculosidade era o centro do sistema. E nós, betilianos, fomos evidentemente contra a ideia da periculosidade como centro do sistema. Né? O juiz teria que, na sentença, declarar a culpabilidade de um lado e declarar a culpabilidade de outro. E a aplicação da pena seria feita com base no grau de periculosidade estabelecido pelo juiz. Nós tentamos, pelo menos uma coisa foi aceita, foi ideia do Rogério Tucci, de estabelecer, já que a periculosidade ela é feita com base no conhecimento do réu, do autor do processo, se estabeleça a identidade física do juiz. E essa norma foi estabelecida. Mas, evidentemente, que o tribunal não deu a menor importância para a identidade física do juiz. Né? A identidade física do juiz, porque se o juiz tem que conhecer o réu, ele tem que ter interrogado o réu, ele tem que ter conhecimento da prova, ele tem que ter intimidade com o processo. Então, a identidade física do juiz. Mas o tribunal virou as costas. Bom, e hoje, mais grave ainda, a periculosidade por causa da inteligência artificial. Se for possível, depois eu falo um pouco como me preocupa isso ligado à periculosidade. E aí, nossas ideias não foram acolhidas, né? Como, evidentemente, as nossas ideias da Associação também de Revogação do Ato Institucional número 5 também não foram acolhidas na proposta levada ao Petrônio Portela. Em suma, mas aí se estabeleceu essa confiança, esse reconhecimento por parte do Toledo e do Abiakel. Quando Abiakel veio a ser ministro da Justiça, ele nomeia o Toledo como o grande coordenador da reforma. E o Toledo chama a nós, independentemente de sermos advogados de presos políticos, de sermos antagonistas do regime militar. O Abiakel não se importou com essa nossa oposição. Nós éramos claramente opositores e tivemos
carta branca para trabalhar. Essa é a verdade. Se me permite, professor, queria só destacar essa liberdade. Quer dizer, nos anos 70, no período da sua presidência da associação e logo depois, apesar de todo o movimento colocado e proposto para reformas, existia ainda uma maior resistência. Já com a Biacchio, estamos falando ainda de 81, 81. Dada total liberdade à comissão. Não só é dada a liberdade, tem uma cena muito curiosa. Nós mostramos ao Biacchio e ao Toledo que não era possível fazer uma reforma do Código Penal sem a lei de execução. O Código Penal, a parte geral, da forma que nós estávamos pensando, ficava manco sem uma lei de execução. Porque como é que não era o Código de Processo Penal com suas discriminações sobre livramento condicional, que ia suprir a necessidade de dar efetividade. Você só teria eficácia à parte geral se tivesse um instrumento de execução. Então era fundamental ter uma lei de execução penal, senão o sistema ficaria manco. Então a comissão foi constituída com duas tarefas, duas comissões iguais: fazer o anteprojeto na parte geral e o anteprojeto da lei de execução. Só que na lei de execução, o Biacchio não pôde deixar de colocar o Benjamin de Moraes, velho professor Benjamin de Moraes do Rio de Janeiro, que era quem fez o Código 69. Aliás, tem um detalhe: o Código 69, ele explicava que por que o Código 69 saiu errado, porque ele tinha dois volumes em cima da mesa dele, o Código Penal de 69 sem ser revisado e o Código Penal revisado. Ligou para a secretária escolheu o Código Penal não revisado, mandou para publicação. Então, o professor Benjamin Moraes tinha essa tradição de já estar trabalhando na legislação penal e tal. Foi meu examinador na livre docência também, duro examinador. E aí, na primeira reunião da Lei de Execução em Brasília, no Ministério da Justiça, o Benjamin de Moraes, quando começa a reunião, ele diz assim: olha, eu tenho aqui já pronto, que já passou por longos caminhos, o meu projeto está aqui pronto, projeto de lei de execução penal. Mas se o projeto de execução penal tinha que estar casado com a parte geral, precisava antes fazer a parte geral para saber como casá-lo. Ele trazia um projeto pronto. Aí o René pegou e disse: é assim? Tirou o sapato, pôs o sapato em cima da mesa, assim: esse sapato também é do A Fórmula dos Caminhos, não é por isso que eu vou adotá-lo como certo, como o melhor sapato. E ficou um silêncio. E aí todos pediram que eu falasse com a Biacchio, eu tinha mais proximidade com a Biacchio, falasse com a Biacchio e contasse para ele o que tinha acontecido, e porque ele disse: o ministro já deu autorização para que o meu projeto seja o projeto da lei de execução penal. Eu liguei para a Biacchio disse: de jeito nenhum. Vocês têm plena liberdade de trabalho. Pode dizer para ele que falou comigo e que isso não é admissível. A comissão são vocês que têm que fazer. Vocês acham que tem que fazer o Código Penal? Faça o penal e o processo de execução penal, independentemente do projeto do Benjamin Moraes. Aí o Benjamin disse isso, o Benjamin Moraes ficou uma fúria, né? E afastou-se da comissão, o que foi a melhor solução. Por quanto tempo, professor, durou essa comissão? 81, não é? Porque depois foi o seguinte: a comissão era uma comissão elaboradora. Depois dividiu-se o grupo. Uma parte foi publicado para a comunidade jurídica para receber sugestões. Estava também, estou esquecendo aqui, o professor Jair Leonardo Lopes. Aí estabeleceu-se uma dicotomia, dois grupos, porque foram apresentados, na parte penal, foram apresentadas 700 sugestões. E os grupos foram divididos. Eu, Jair
e Toledo, Jair Toledo, ficamos na parte do Código Penal. O Ricardo, o Sérgio, o René Dotti na execução penal. Não é? Então, foi dividido. E estava também o Dínio Garcia, Santos Garcia na parte penal, mas ele acabou desistindo. A magistratura já mostrava má vontade com o Código. Professor, se me permite, só um passo antes, ainda só para facilitar, para os espectadores. Tá. A ideia de se dividir o código também, de se trabalhar primeiro com a parte geral, isso foi uma ideia da comissão, isso foi uma ideia preliminar do governo, isso foi uma ideia em que momento? Porque daí que se divide também a execução. Sim. Não, a primeira ideia era a parte geral só. O governo era só a parte geral. Por quê? Porque se sentiu qual eram as deficiências da Lei 6.416. E os perigos da ideia de periculosidade e tudo mais. Porque havia essa classificação de periculosidade acentuada, escassa e nenhuma. Não é? E era um terreno de muita arbitrariedade. Não é? E no momento posterior é que se pensa, quem sabe, em fazer uma reforma, um projeto de reforma da parte especial. Sim, isso vem depois, bem depois. Perfeito. Aí demora o projeto da parte geral e lei de execução, porque é publicado para receber sugestões. Nós nos reunimos muito em São Paulo, no Tribunal de Alçada Criminal, onde era magistrado o Dínio. Especialmente quem mais trabalhou no exame das sugestões foi o Jair e eu, a parte penal. E tinha lá o grupo da lei de execução penal, porque a execução penal foi feita em pandan com o Código Penal, mas aí se decidiu dividir para facilitar o trabalho, para andar em dois grupos. E aí foi feito um congresso em Brasília com mais de 1.000 participantes para discutir os projetos. Quer dizer, era democratizado. Não era imposto. Na época da ditadura, havia uma discussão. Sim, porque o Biakel tinha essa formação. Uma formação de advogado, uma formação liberal, não é? Então foi feito um grande congresso e que foram discutidos. Agora, o grande medo nosso, aí foi o pavor apavorante, foi ir a Goiânia participar, porque Goiânia foi um centro de modernização da legislação com a moção de Goiânia. A moção de Goiânia é de 1978, 79. A moção já vinha também anteriormente de uma moção de Friburgo, que era toda a ideia de flexibilizar a punição, de não acabar com o monopólio da pena privativa de liberdade, né? E nós fomos a Goiânia para enfrentar as feras. Everardo da Cunha Luna, o Heleno Cláudio Fragoso, o Munhoz Neto do Paraná, né? Um outro professor do Recife, que era catedrático, agora me esqueci o nome. Ou seja, eram as feras do direito penal, não é? Eram jovens rebeldes do direito penal. Os jovens metidos que fazem a legislação para os grandes mestres dizerem não, e ao contrário, não disseram isso, aprovaram o projeto. Agora, fio na espinha foi esse dia que nós estávamos lá para expor o que era o anteprojeto de Código Penal e de execução penal em Goiânia. Professor, eu queria pegar esse gancho e pensar um pouquinho sobre esse projeto, esses dois projetos, né? Um Código Penal muito moderno para a época, focado na pessoa, focado na ideia de culpabilidade, de livre-arbítrio, que já traz a ideia de penas restritivas de direito, né? Embora elas tenham sido posteriormente ampliadas, e uma lei de execução penal escandalosamente, eu diria, sob uma ditadura humanista, né? Que traz uma série de direitos do preso. E todo esse processo muito democrático e feito com muita liberdade.
Será que o Código Penal e a Lei de Execução foram ensaios, abriram caminhos para a Constituinte, para a Constituição, ou não? Houve uma ruptura, continuidade? Queria ouvir um pouquinho sobre isso. Nessa parte, eu fiz parte também da Comissão Afonso Arinos. A Comissão Afonso Arinos, que foi rejeitada pelo Constituinte, porque o Constituinte não queria saber de quem desse lição para ele. Eu sou o Constituinte. Era um orgulho, uma posição até arrogante. Eu não quero saber de texto, de nada. Mas, no fundo, a Comissão Afonso Arinos deu grandes subsídios. Ela foi apresentada, o projeto foi apresentado como emenda e pelo próprio Afonso Arinos, quer dizer, não tinha razão de ter tanta rejeição ao Afonso Arinos, mas essa rejeição era mais da boca para fora, porque no campo dos direitos individuais foi cópia, e a Comissão Afonso Arinos tomou a Lei de Execução como um exemplo. A Lei de Execução está no artigo 5º. A Lei de Execução está no artigo 5º. Às vezes foi mal feito, mas está lá, inclusive, a referência a penas alternativas, não é? Aos direitos, todos os direitos do preso, toda a parte processual penal e execução penal estava na nossa legislação, estava na legislação, que foi adotada pela Comissão Afonso Arinos e que foi adotada depois na Constituinte. Ali tinha o artigo de direitos fundamentais, foi em grande parte. Aliás, foi um senador, tem uma coisa curiosa aqui, porque era o Bisol que respondia, que falava, que era o presidente da Comissão dos Direitos Fundamentais, o senador Bisol, né? Ele começava do jeito estranho, dizia assim: os homens e as mulheres são iguais em direitos e deveres, salvo da amamentação. Então eu dizia pro Brossard, brincando, eu só não amamento porque é inconstitucional. Mas era cópia. O Bisol pegou que era um juiz criminal, né? Pegou a Lei de Execução. Então, não houve essa... pelo contrário, a Lei de Execução, ela foi absoluta, foi a Constituição que se adaptou, é o que fez a Lei de Execução, né? E realmente nós fizemos uma coisa interessante que a Helena acaba de falar. Nós fizemos um início de substituição das penas alternativas, das penas privativas, por penas alternativas. O grande nó era a suspensão condicional da pena, onde colocar a suspensão da pena. E pensei muito, a solução fui eu que dei, que é fazer da suspensão algo mais grave do que as penas alternativas. Mas era, de certa forma, nós tínhamos que fazer testes. Não podíamos entrar, como depois da lei 9.714, que eu achei que entrou feito de roldão. Precisa ir com cuidado. Como nós fizemos testes também, muito cuidadoso, de substituição da internação manicomial por tratamento ambulatorial, colocando o limite de pena de detenção. Era um avanço, mas ao mesmo tempo nós tínhamos cuidado de não fazer aventuras, não é? Essa era... E outra coisa curiosa, nós, na parte da teoria do crime, nós mudamos aquilo que era essencial. Eu sei, tem até um projeto muito interessante do Luiz Greco sobre parte geral e teoria do crime, mas, por exemplo, eu sou o autor de teoria sobre estado de necessidade. Nós não mudamos o estado de necessidade da figura que está lá no Código Penal, feita pelo Nelson Grinha, muito errada e tal, pela culpabilidade e antijuridicidade de teoria diferenciadora. Por quê? Porque não tem tido problema. O estado de necessidade não traz problema prático nenhum, está ali, vamos deixar... Ou seja, não vamos mexer no que já está consolidado e que não traz problemas de ordem prática e que está consagrado na doutrina e na jurisprudência. A ideia era essa, era de manter o que fosse já estabelecido e pacificado e criar novas medidas, mas com modus in rebus, com certo cuidado. Essa era a ideia. E se o senhor me permite, lembrando e recordando até de grupos que eu e a Helena participamos, sempre sob a sua regência de análise de projetos posteriores,
muitos desses projetos posteriores, se não todos, pecavam justamente por e contra esta sua máxima. Porque eles queriam reformar tudo, inclusive o que já funcionava, inclusive o que estava sedimentado, inclusive o que estava absolutamente tranquilizado no universo jurídico. Lógico. Mudavam conceitos básicos, como querendo inventar pólvora. E talvez tenham, enfim, na melhor das intenções, naufragado também por não seguir com uma lição sua lá de 40 anos atrás. Pois é, porque o legislador tem que ter muita ponderação, muito cuidado. Não é? Ele está mexendo num objeto que vai ter consequências impensadas. Por isso ele tem que tentar ser o mais comedido possível, não é? Mas a grande dificuldade da lei de execução e do Código Penal, da parte geral, foi a sua não efetividade. Uma resistência da magistratura. E eu denunciei isso até numa palestra no Salão Nobre da Faculdade, com a presença de desembargadores lá. A magistratura foi muito responsável por não dar efetividade à lei de execução penal e à administração pública também, e ao Código Penal. Quantos anos demorou para se aplicar pena alternativa? Teve que se criar no Ministério da Justiça uma central de penas alternativas. Eles diziam, isso não cabe no Brasil, isso é coisa da Suíça. A Suíça não tem nada a ver. Imagine, era tão simples dar efetividade a cumprimento de uma pena alternativa de prestação de serviço à comunidade, mas faziam disso um cavalo de batalha. Ou seja, uma má vontade. O que é o juiz? O juiz queria naquela época, hoje ele tem o computador, o seu fichário de decisões. Né? Ele tinha lá seu fichário e tinha as decisões, ele não queria acomodação. Vamos falar a verdade? Eu já tenho idade suficiente para não ter receio de ser vamos ser perseguidos pela magistratura. Mas é verdade. A magistratura reagiu com tanto conservadorismo, especialmente o Tribunal de São Paulo. O Tribunal de São Paulo é muito conservador, não é? E resistindo à aplicação das penas alternativas, resistindo às medidas que foram preconizadas pela lei de execução penal, e também todo um discurso reacionário, um discurso troglodita de repressão, não é? Cresce a criminalidade violenta e se exige então que haja repressão maior. Surge a ideia dos crimes hediondos, não é? Surge na Constituinte por aquele proposta do deputado do PTB dos Santos, houve grande dificuldade. Isso foi um dos últimos pontos a ser votado na Constituinte, apesar de ser artigo 5º foi o crimes hediondos, né? Professor, desculpa incomodá-lo, mas como a professora Vilma falou e o senhor mesmo já disse, a modernização do Código 84 trouxe maior precisão e clareza em relação a vários princípios, principalmente em relação à imputabilidade, à aplicação da pena e a questão da humanização e da teoria do crime, né? Eu queria que o senhor apontasse rapidamente, eu sei que são muitas coisas, quais foram, na visão do senhor, os principais avanços para a sociedade brasileira como legado dessas alterações ocorridas em 84? Bom, primeiramente acho que foi do que nós nos livramos, né? Nos livramos da ideia de periculosidade. Acho que essa é uma ideia importante e mais importante hoje, porque a periculosidade é um juízo da possibilidade de prática de delitos no futuro. Essa prática foram feitas tabelas de predição. E isso era um rol imenso de fatores que são examinados em tabelas de predição e depois fazia-se um cálculo, o fulano de tal tem tal número. Então ele realmente é alguém propenso à prática de crime. Através desses dados, pode-se fazer uma predição de atitudes delituosas futuras. Agora, hoje, com inteligência artificial, tomam-se todos esses dados, os mais variados, inclusive análise de emoções e de sentimentos que se pode colher, que os algoritmos colhem nas reações que as pessoas têm em fazer respostas na internet e tal, e vão se tomar esses dados como índices de periculosidade. Então, hoje, se nós tivéssemos a periculosidade como critério
e ele é um critério que está aí expandido na sociedade, né? Não está no jeito, mas está na sociedade, que o sujeito é perigoso, através desses índices, nós teríamos, com a inteligência artificial, decisões já tomadas, fulano de tal é perigoso, porque ele tem tais índices, porque com facilidade os computadores vão fazer o elenco dos índices ou das características que indicam periculosidade. Então, acho que um dos grandes benefícios que hoje se sente aí, ainda mais diante da inteligência artificial, foi de nos livrarmos da periculosidade. Professor, se eu puder acrescer, com o desafio na atualidade de nós não conhecermos o que alimenta esses algoritmos, né? Porque pelo menos antigamente a gente tinha esses critérios. Podiam ser absurdos, podiam ser questionáveis, mas nós tínhamos como fazer. Então, saber o que aconteceu. Hoje você não tem a capacidade de saber quais são os critérios que foram estabelecidos, quais foram os alimentadores da computação. Quem é que alimentou, como que alimentou, aonde esses dados foram colhidos sobre a pessoa, porque são dados que podem ser colhidos quando ele era estudante do grau médio e depois se transporta isso para quando ele é juiz, tá entendendo? Ou quando ele é já uma pessoa adulta. Em outros universos, e se faz uma identificação de universos diferentes onde se colocam os mesmos fatores. E não há uma rastreabilidade, não existe uma explicabilidade fácil para saber exatamente quais são esses critérios e quais as consequências desses critérios, desses fatores estarem presentes em tal pessoa, em tal circunstância, que se transportam para outras circunstâncias completamente diferentes. Então, quando ontem, aliás, na fala na Associação dos Advogados, eu falei que nós estamos nós estamos enredados. É uma nova forma de aprisionamento na rede. Então, eu acho que isso é um dado importante. Outro dado importante, eu acho que, pelo menos, se abrir um pouco a mente para a ideia de que o preso tem que ser respeitado, né? Não é algo que se vigora muito no país, mas pelo menos essa ideia está presente na Lei de Execução Penal e no Código Penal. No Código Penal já está... Os direitos do preso já estão consagrados na parte geral do Código Penal, né? Depois, a outra questão importante é a participação da sociedade no processo de execução penal. Isso é muito importante, através dos patronatos, principalmente através dos conselhos de comunidade, que eu digo que são janelas que se abrem, por via da qual os valores positivos entram no presídio. Controle da sociedade, né? São tantas coisas, mas outra preocupação é uma preocupação social. Eu creio que um dos pontos básicos que me aflige sempre muito é o problema da assistência ao egresso. Assistência ao egresso, que foi muito palmilhada, muito pontilhada na Lei de Execução e que foi objeto de um projeto de modernização da Lei de Execução com a Maria Tereza e o Pitombo, e o Sérgio Pitombo, e eu presidi a comissão. Está ainda no Congresso Nacional há mais de 20 anos, que era fortalecer a assistência ao egresso. Porque eu posso dar toda a assistência que eu puder imaginar para o preso enquanto ele está no presídio. Mas se na semana que ele sai desarvoradamente, sem nenhum acolhimento da sociedade, ele se sente rejeitado, ele quer voltar para onde ele era acolhido no meio prisional. Ou seja, é fundamental a assistência ao egresso, que pouco tem se feito. Ou seja, muita coisa foi posta, Eide, e grande parte não foi efetivada. Depois eu quero saber também a opinião de vocês, mas eu queria só pegar o gancho do professor Miguel a respeito das pessoas encarceradas, né? Nós tivemos a divulgação esse ano de que nós temos cerca de 664 mil pessoas custodiadas. Na visão do senhor, há algo que o direito penal possa fazer, além da questão política, para resolver essa questão do encarceramento em massa no Brasil? Sim, acho que, primeiramente, se saber quem são esses que estão encarcerados. Hoje mudou a população carcerária. A população carcerária hoje é ocupada quase 40% por crimes de droga, seja
droga para uso próprio, que também isso está alterando-se com a jurisprudência, mas em grande parte por pequenos traficantes que recebem penas altíssimas, elevadíssimas, não é? E então há um crescimento da população carcerária, também um crescimento da população carcerária por mulheres muito ligadas também ao problema de tráfico de drogas, não é? E eu creio que no plano legislativo alguma coisa pode ser feita no sentido da minimização efetiva da punição por tráfico de drogas de pequena quantidade, não é? Que só alimenta uma população carcerária disponível ao crime organizado. E mais, eu creio que a execução penal no Brasil é um fracasso porque não existe um dado essencial. Eu digo, a espinha dorsal da lei de execução chama-se trabalho. Agora, o levantamento que foi feito mostra que talvez 1/4 dos presídios tem oficinas de trabalho. E um número muito grande de prisão preventiva. Desses 600 e tantas, 1/4 pelo menos ou mais é de prisão preventiva, né? E a prisão preventiva, que o preso preventivo não tem sequer a obrigação do trabalho. E o trabalho é essencial. Nada pior que o ócio prisional, né? O preso não quer o ócio. O trabalho é moeda de troca lá dentro. Porque trabalhar é sobreviver, é ter capacidade de sobreviver psicologicamente. Infelizmente, nada disso é feito. O sistema criminal, o sistema prisional, que teria que ter Casa de Albergados foi um fracasso, que tem uma história à parte que não vou contar agora. No interior tinha, com o Manuel Pedro Pimentel, tinha mais de 100 casas de albergado que funcionavam. No primeiro dia que um albergado cometeu um crime, quem foi para Berlinda foi a casa do albergado. Como agora a saída temporária. Ou seja, as reações são sempre reações populistas, de baixa extração intelectual, né? E deputados irresponsáveis que querem fazer do matéria penal propaganda eleitoral. Então a saída temporária tem que acabar com a saída temporária, porque numa saída temporária, ou seja, é uma irracionalidade e uma irresponsabilidade do nosso legislador. Nós somos muito mal nesse país, para falar a verdade. Professor, eu queria perguntar um pouco sobre o papel do Supremo Tribunal Federal, né? Porque nós tivemos um reconhecimento, primeiro em medida cautelar, depois já em julgamento do mérito, de um estado de coisas inconstitucional no nosso sistema prisional. É uma decisão muito importante em termos constitucionais, né? A primeira vez que o Supremo reconhece esse estado de coisas, determina uma série de medidas, não só para o próprio Poder Judiciário, mas para o Legislativo, para o Executivo. Até onde o Supremo consegue ir para dar alguma efetividade por meio desse tipo de determinação, né? O Supremo vem acompanhando agora, pedindo relatórios, mas nesse contexto de um Poder Legislativo e também de um Poder Executivo, e em boa parte de um Poder Judiciário muito punitivista, com essa reação mais populista. É muito difícil, especialmente nesse momento em que as paixões estão dominando os espíritos no Brasil e a ideia repressora, evidentemente, tem grande aceitação, não é? Que pensa que se resolve tudo pelo rigor da lei penal ou pelo rigor da polícia, não é? E se legitima a violência cada vez mais, não é? Os governos estaduais estão dominados por governadores de pouca sensibilidade, como o de São Paulo, por exemplo, não tem sensibilidade zero, né, para os problemas humanos e dificuldades que decorrem do aprisionamento. Não se vê uma linha, uma palavra deles sobre isso. Então, é muito difícil que a decisão do Supremo, que é muito importante, relevantíssima, consiga ter efeitos, porque a decisão do Supremo de estabelecer
normas a serem seguidas e estabelecer controles se essas normas estão sendo ou não efetivadas, não tem força de imposição. Ou seja, ele vai fazer isso, ele vai dar normas, ele controla para saber se a norma não estiver sendo cumprida. Ele vai estabelecer multas de descumprimento. É um processo que o governo federal, junto com a Câmara dos Deputados, junto com o Supremo Tribunal Federal, devia começar uma grande campanha nesse sentido. Não é? Ou há uma ação política geral que infunde efetivamente condutas que estabelece clima, atmosfera viável para isso, mas enfrentando as resistências da sociedade. O que quer mais é que bandido seja morto, seja torturado, seja vilipendiado. Bandido bom, bandido morto. Então, ou há essa consciência, mas o governo federal também tá a esmo, não é? Ou há essa consciência, porque a sociedade tem que perceber que ela é beneficiária de um sistema criminal humanista, porque vai viabilizar o retorno do condenado ao meio social sem o prejuízo da reincidência e sem os prejuízos todos de uma dominação do crime organizado. Se houvesse trabalho nos presídios, não tinha crime organizado dominando os presídios, porque haveria condições de uma relação de proximidade entre a direção e o preso e os presos, numa organização de trabalho e num controle. Mas quando eles ficam a esmo, soltos ali, eles são presas fáceis do crime organizado. Não é? Lembrando até só um pequeno parênteses, me permite, até do momento de ebulição de algumas dessas organizações, como o próprio PCC, que, enfim, acabou por acontecer num momento de crise penitenciária, no momento de... Do 111. Exatamente. Eu só queria destacar essa ideia do trabalho como espinha dorsal da execução na nossa lei de execução penal, que ela não só prevê o trabalho, prevê a remuneração pelo trabalho, mas prevê que o trabalho deva ser um trabalho relevante para a formação do preso, né? Eu acho que esse é um dos artigos mais importantes da lei de execução penal, não tratar o preso como alguém que vai ficar lá costurando bola, fazendo um trabalho que depois ele não possa fazendo uma barquinha de palito. Ou seja, ele pode fazer um trabalho artesanal, mas que tenha depois repercussão profissional, não é? Agora, tudo isto é um desânimo. O que eu posso dizer é que se eu tenho satisfação, orgulho do trabalho que foi feito na parte geral e na lei de execução, por outro lado, eu tenho uma longa decepção. Não é uma decepção de hoje, é uma decepção que vem correndo os 40 anos. Né? As resistências que foram encontradas na aplicação de vários dos dispositivos, seja do Código Penal e especialmente da lei de execução penal. Tá tudo por ser feito. A parte geral, professor, introduziu o exame criminológico necessário para alteração de regime nos presos condenados em regime fechado. A questão do exame criminológico foi e voltou várias vezes, né? Tivemos várias alterações legislativas e até que recentemente foi de novo tido como necessário. O que o senhor acha a respeito do exame criminológico? Eu acho que dentro no projeto de Código de Reforma Penal em 2000, que está no Congresso ainda, que foi presidir a comissão, se eliminava o código. E o Ministério Público se opôs muito a essa proposta na época, confundindo os dois exames criminológicos. Não é? Porque existem dois exames. O exame criminológico de inicial, que é para estabelecer uma execução adaptada ao condenado. Esse é um exame criminológico para a proposição de forma de execução de pena. Agora, o outro exame criminológico, que é um exame também de periculosidade, de certa forma, primeiro, é uma fila imensa para fazer o exame criminológico. Os presos ficam numa tensão nervosa, a expectativa do exame criminológico. Esse exame criminológico, quando se realiza, ele demora 10 minutos. O sujeito mais pergunta para ele sobre o crime que ele cometeu e se ele está arrependido. Ou seja, esse exame criminológico é nada, ele só é um obstáculo, ele é um afunilamento de saída do preso e
causando muita tensão, muito negativo, não é? Mas são as soluções fáceis, querem sempre resolver a realidade por via da lei. Essa é o mote, infelizmente, no Brasil. Tem uma dificuldade, acaba a saída temporária. Tem um problema de crime organizado, vamos pôr o exame criminológico para segurar a saída do preso. Sempre é a solução que pensa que, fazendo a lei, mudada está a realidade, né? Professora Helena, queria saber de você, na sua visão, qual foi a principal alteração trazida com a reforma de 84 para a sociedade? Acho que foi mesmo essa separação clara entre culpabilidade e periculosidade, afastar todas aquelas hipóteses que existiam anteriormente de aplicação de pena seguida de uma medida de segurança. De uma certa forma, abrir o caminho, porque acho que também nisso o Código Penal foi vanguardista, abrir o caminho para enxergar a medida de segurança de forma também mais humanista, né? Depois nós temos a reforma manicomial, toda o foco no tratamento ambulatorial, que já estava na parte geral do Código também. Mas acho que essa separação, né, de tratar o ser humano culpável como alguém que tem livre-arbítrio, que tem responsabilidade e que por isso é sancionado, é uma ideia muito forte do nosso código e que acaba repercutindo em todos os seus institutos de uma forma muito coerente e também fundamenta a lei de execução penal do jeito que ela é, né? Quer dizer, você não está sendo punido por ter pecado, por ter que ser remediado, não. Você está sendo punido por ter tomado uma decisão contrária ao direito, como uma pessoa responsável e sujeito de direitos que você é. Acho que, sem dúvida, é a ideia mais poderosa da parte geral, na minha opinião. Se me permite, eu só queria destacar, concordando com a Helena, mas ressaltando a sensibilidade do professor Miguel em dois aspectos neste campo específico. Primeiro, disse ele, da resistência que os tribunais tiveram em aplicar o código. Isso era algo absolutamente patente a se dizer que alguns tribunais continuavam aplicando o código anterior. E, nesse instante, a sensibilidade do professor Miguel é tamanha que inaugura ele uma matéria na Faculdade de Direito sobre penas e medidas de segurança no novo código, que era, na verdade, uma matéria derivada de um livro que ele coordenou com os demais integrantes da comissão. E essa matéria, que, enfim, podia se imaginar que fosse uma matéria de curta duração, porque o código era para ser auto-aplicativo, era para ser auto-explicativo, era para, enfim, entrar em vigor e pronto. Essa matéria dura mais de 20 anos para formar algumas gerações sob a luz do novo código, até que, de fato, isto cai no cotidiano dos tribunais. A sensibilidade do professor não foi só para fazer a lei, mas foi para perceber que não se estava entendendo a lei e começar a ensinar a própria lei. E nisso ele faz uma mudança geracional até... Muda a lei, mas não muda a cabeça do juiz, né? O juiz começa a ser alfabetizado na nova lei. Foi interessante, foi um curso até que começou antes, que era Prevenção e Retribuição no Novo Código, que era para examinar qual a suspensão condicional da pena. Ela tem um caráter preventivo ou retributivo? A livramento condicional. Então, é toda uma discussão e, na verdade, chegando a uma conclusão, que não existe uma finalidade da pena. Existem finalidades da pena. Não é necessário eu ter uma posição ideológica de dizer a pena tem tal finalidade. Não. Concretamente, ela pode ter uma finalidade conforme o momento. Ela tem uma finalidade como abstrata, ela tem uma finalidade durante o processo, ela tem uma finalidade depois que vai se modificar. Ela sempre vai ser retributiva. Sabe, eu me revolto contra a ideia de que não podemos falar que o direito penal é retributivo, porque isso ofende a nossa sensibilidade. Então conta para o réu que está lá na cadeia que ele não está lá para receber uma pena, uma culpa, ele está lá só para ter uma oportunidade de recuperá-lo. Mas sai longe porque o cara vai ganhar. Aqui você está aqui presinho só para tentar te recuperar, não é? Não é. A pena, direito é penal. Qualquer criança fala sobre punição que recebe dos pais e sabe que aquilo é pena.
vai ficar de castigo. Não é isso que as pais... Né? Mas vai ficar de castigo. Castigo! Direito penal é castigo. É castigo, sim. Vamos ter pudor de dizer que é castigo. Agora, não é porque é castigo que não pode ser humanizado esse castigo. Então a ideia é humanizar e punir. Parafraseando Foucault. Ou seja, vamos punir, mas vamos punir de forma a que essa pena possa ser favorável no futuro, para todos, para a sociedade e para ele. Mas vamos punir, mas é punição. Não vamos dourar a pílula. A professora Helena já falou a respeito da necessidade da parte especial, né? Da reforma da parte especial. Não havia, então, a intenção naquele momento, em 84, de fazer uma reforma também da parte especial? Não, primeiro, era uma grande dificuldade já conseguir fazer a parte geral e a lei de execução. Posteriormente, aí houve a possibilidade da parte especial e aí teve a participação bem próximo do Manuel Pedro Pimentel. Já devia ter participado na lei de execução, mas depois ele se afastou, não quis. E na lei de execução, na parte especial, ele era um dos coordenadores. Eu queria fazer um parênteses, que lembrando o Manuel Pedro, desculpa, eu faço um parênteses aqui, para dizer o seguinte: o Manuel Pedro teve uma importância fundamental, essencial. Por quê? Porque tanto Ricardo como eu, o próprio Toledo, nós estamos voltados para a teoria do crime. Nós estamos nos nossos tricôs jurídicos, né? Discutindo teoria finalista, discutindo o problema da culpabilidade, né? Discutindo problemas de erro de proibição, erro de tipo. Ou seja, nós estamos alegremente nas estratosferas discutindo teoria do crime. Quem voltou os nossos olhos para a eficácia do direito penal, para as consequências do direito penal, para aí de ficar estudando e volta os olhos para a realidade, foi o Manuel Pedro. Quando secretário da Justiça, ele me nomeou para várias tarefas dentro, inclusive a criação de uma escola penitenciária de grau universitário, grau médio, análises do meio prisional, de fazer análise dos presos e levantamento dos presos. Ele criou várias prisões albergue em São Paulo, né? É entusiasmo, por isso eu estou convencido. A consequência, a aplicação do direito só se faz com vontade política. Ele tinha vontade política, ele fez 100 casas de albergado em São Paulo e funcionou. As casas de albergado é uma criação jurisprudencial, é a criação do Alípio Silveira pelos provimentos do Conselho Superior da Magistratura. Então a magistratura, houve um tempo que a magistratura teve um papel importante no Tribunal de São Paulo, que tinha alguns líderes como Cilo Sintra, Francisquini, Prestes Barra, que junto com o Manuel Pedro Pimentel abriram. Houve a proposta num Congresso Nacional de Direito Penal de criação de uma pena alternativa, da aplicação de penas de interdição de direitos. Tinha todo um clima que favoreceu que nós saíssemos da estratosfera das discussões jurídicas abstratas e fôssemos olhar a realidade. Isso foi muito importante, né? E por isso Manuel Pedro teve um papel fundamental. Depois, infelizmente, ele também saiu da parte especial do Código Penal. Ele foi ser secretário da Segurança Pública também e depois se afastou. Quando ele saiu da secretaria, ele já estava cansado, exausto. Eu que o sucedi, aliás, na Secretaria de Segurança Pública. E ele tinha razão de ficar exausto. Mas aí, a parte especial, foi interessante o trabalho de parte especial também, alguns aspectos, né? Foi muito interessante. Os novos campos de direito financeiro, direito econômico, direito ambiental, especialmente a parte de direito ambiental que eu coordenei e que foi interessantíssimo. Infelizmente veio a lei 9.605, que é um desastre, das piores leis. Porque chegou a ser desenhado
um projeto, um anteprojeto, que, enfim, não acabou. Ele está publicado, tem 2 publicações, porque da mesma forma foi feito um projeto e ele foi publicado para as sugestões. E em base dessas sugestões foi feito um texto revisado. E eu consegui, depois de muita luta, encontrei o texto revisado. E o senhor gostou do texto? E a parte de crimes ambientais eu gostei. As outras achei que ficou faltando muita coisa da parte de crimes financeiros. Bom, melhorava muito a lei dos crimes financeiros, né? Não tem dúvida, né? Mas, e aí entra Juarez Tavares, uma contribuição importantíssima do trabalho da parte especial. Vicente Greco também participou desse trabalho. Aí estamos falando anos 90. Anos 90. Aí é anos 90. E a lei dos crimes ambientais era muito importante, as alterações que foram feitas, grandes discussões sobre se devia ser crime de perigo abstrato, crime de perigo concreto. Ainda no momento anterior ao que o senhor chama de legislação fernandina. Que depois é que, enfim, acaba o direito penal tomando outro rumo. Talvez não muito ideal. Não muito ideal, exato. Eu ia chegar no projeto de 2012, no projeto de lei do Senado 236, que eu sei que o senhor aqui, acho que nós todos estamos aqui, somos responsáveis pelo enterro solene dessa proposta do Sarney, que queria ser o novo Justiniano, né? Ele queria fazer várias legislações e tal, não é? Ele, em vez do gesto, ia fazer o indigesto. Então, é o que está acontecendo hoje com o projeto de Código Civil, que é de uma irresponsabilidade sem nome, tudo que é proposto a fórceps, né, por uma comissão constituída por 35 pessoas que nunca tiveram reuniões efetivas de trabalho. E assim era o Código Penal do Sarney, que vinha a goela abaixo. Você já é o presidente do Senado que quer se transformar em legislador. Ou seja, em matérias dessa grandeza, Porque eu digo o seguinte, para legislar precisa de travesseiro. Você faz a norma, depois você põe a cabeça no travesseiro, que o subconsciente vai te trazer várias sugestões. Isso aqui está errado, cuidado com aquilo, olha as consequências. Você vive aquilo intensamente, porque a sua cabeça vai pensando em todas as alternativas, todas as consequências, as relações, as inter-relações. Legislar é mergulhar no problema, não é? Não é chegar e tocar o dedo no teclado e produzir. É meditar, é pensar. Olha, é duro. Esse projeto, professor, trazia uma inovação que era a questão da codificação, um fenômeno que a gente tem visto na Espanha e nos outros países da Europa nos últimos tempos. E um pouco nós estamos vendo no Brasil também, com a introdução da lei dos crimes contra a licitação, Estado Democrático de Direito no Código Penal. No Código Penal. O que o senhor acha a respeito disso? Eu acho interessante na medida em que estabelece que os princípios gerais do direito penal, a parte de aplicação de pena, vai estar submetida ao Código Penal. Isso é uma grande vantagem, não é? Não cria um sistema especial. Não é? Isso, em alguns crimes, isso é... Agora, há delitos que tem que ter um tratamento... Drogas, não pode ficar. Tem que ter uma lei especial, porque tem características que exigem disposições específicas. Não é? Mas os crimes contra o Estado de Direito Democrático, que aliás foi feito um ano e muito de afogadilho, eu participei das discussões, da conversa com isso, e até me surpreendi que o Lira tivesse colocado em votação e apreciação esse projeto, né, que ele entregou para uma correio jornalha dele, a Margarete Coelho, com que nós tivemos muito contato. Mas foi feito também muito afogadilho. Eu acho que tecnicamente ficou faltando muita coisa. E certamente nunca imaginávamos que fossem ser tão aplicados e tão rápido, né? Tão rápido, e foi uma vantagem, porque seria uma dificuldade aplicar a Lei de Segurança Nacional, né? E teve essa vantagem de aplicar. E aí tem toda uma discussão técnica. Eu acho que nunca se examinou mais detidamente os tipos. Nós também não tivemos condição de tempo, foi tudo feito às pressas, né? Ainda bem que foi feito. Como dizia Leandro, ainda bem que foi feito. Professor Miguel,
Na opinião do senhor, qual é o futuro do direito penal no Brasil? O que precisamos melhorar? Quais são as principais alterações que precisamos fazer? Bom, primeiramente fazer realmente uma revisão, porque no campo da aplicação da pena nós temos desproporções gritantes, né, entre penas que foram aplicadas e tem toda rever a questão dos crimes hediondos, né, e as aplicações de pena, só para lembrar os crimes contra a falsificação de medicamentos, que não um ou outro, né, uma coisa, e essa hoje mesmo saiu uma disposição penal estabelecendo a viabilidade de em crimes sexuais o condenado em primeira instância fica com liberdade de se divulgar a sua condenação. É uma espécie de sentença, a velha sentença de publicação da sentença, né? Que se aplica a partir do julgamento em primeira instância. Quer dizer, não tem... É uma pena que está fora da exigência da trânsito julgado para ser divulgada. Isso aí hoje. Ou seja, fazendo um pouco de blagge, para o direito penal sobreviver tinha que acabar a eleição. Porque a cada ano eleitoral os deputados produzem aberrações imensas para responder a reclamos emocionais da população que está amedrontada com o crescimento da criminalidade. Agora, um outro problema sério que nós discutimos, aliás, no seminário lá dos 80 anos, é o problema do crime organizado. E esse é um problema, eu acho que o problema mais sério que o Brasil vive. Porque ele tem se expandido, tem alcançado áreas inimagináveis, tem se transformado numa força econômica em atividades lícitas, né? E, ao mesmo tempo, se expande internacionalmente, hoje com ligações perigosíssimas com organizações criminosas de outros países. Esse é um grande problema que a nação tem que enfrentar, não apenas com medidas, não adianta medidas penais, de aumento de pena. Aqui é a melhor resposta demonstrativa de que o aumento abstrato da pena não tem efeito intimidativo? O feminicídio. Desde que houve a criação da figura do feminicídio como crime qualificado e como crime hediondo, só cresceu o número de mulheres mortas pelos seus companheiros ou ex-companheiros, não é? Então, são medidas de política criminal. Não se para pensar em política criminal. Esse é o problema. Professor Renato, na visão do senhor, nós temos necessidade de alguma nova lei do direito penal? Questões ambientais, questões tecnológicas que surgem recentemente, a inteligência artificial, precisamos regulamentar isso do ponto de vista do direito penal? Eu acho que cada vez mais, e por um motivo específico. Uma coisa que eu tenho sempre em viva memória das aulas do professor Miguel é uma colocação que ele fazia, que ainda faz, sobre o movimento pendular do direito penal. O direito penal, em algum momento, ele é mais liberal, em algum momento ele é mais, duro e punitivista. Eu só me preocupo, professor, que desde a famigerada legislação fernandina, parece que o pêndulo só vai numa direção. É verdade. E a gente não tem visto... Não, as discussões nossas têm sido sempre buscando uma política criminal racional, buscando um direito penal mais humanista, etc. Mas as leis caminham sempre num aspecto populista e mais duro. E me parece que as leis precisariam ser revistas, revisitadas, justamente num campo mais nacional. Isso porque eu vi o professor sobre isso, que acho que
seria necessário, acho que isso é um papel que pode caber à academia e a instituições como essa que nós estamos aqui, que é moderna apesar dos seus 150 anos, né? Que está do seu Sesc Centenário, mobilizada para o futuro graças a gestões como a do Renato e que vai iniciar agora com a Eide e o Diogo. Ou seja, fazer estudos, ou seja, trazer uma contribuição desinteressada de uma instituição respeitada e imparcial como esta. É o papel da sociedade civil, porque não se tem mais capacidade de constituir comissão. O Ministério da Justiça constitui uma comissão. Isso não vai prosperar, né? É necessário que exista uma espécie de delegação legislativa, né? Porque senão o presidente do Senado vai querer assumir. Eu já soube que está querendo pensar também num Código Penal. Verdade. A inteligência artificial já disse que vai regulamentar, né? A inteligência artificial disse que vai regulamentar. Sim, vocês chegaram a ver o projeto da inteligência artificial? Foi feito um projeto? Acho que esse ponto, que é o ponto fundamental que o professor até pediu que fosse tratado, acho que era importante ele mencionar. O projeto é muito insuficiente. O projeto que foi presidido, uma comissão presidida pela filho do ministro Gilmar, que independentemente de ser uma pessoa capaz, o projeto que tinha elaboração por parte de quase 30 pessoas, é muito insuficiente. Nem se compara com... Não tem os cuidados que o regulamento da Comunidade Europeia estabelece com relação a todos os receios de que a inteligência artificial possa causar aos direitos fundamentais, à proteção de dados pessoais, à privacidade, todos os receios de não rastreabilidade, de não explicabilidade. Eu uso esses termos, talvez seja explicabilidade, ou seja, a definição de inteligência artificial é um artificialismo, não se compreende já de cara o que é. Começa assim: essa lei é uma lei de caráter nacional. Existem leis nacionais, mas que é um critério muito frágil. Essa lei se aplica ao Brasil. Vai se aplicar onde? Na Austrália? Se aplica ao Brasil. Então, nós estamos na discussão agora do artigo 19 da lei do Marco Civil da Internet. O Supremo, quanto tempo demorou para recolocar em pauta, porque havia toda a discussão. Não, isso está no Congresso. O projeto que foi aprovado no Senado, 6.430, ficou paralisado na Câmara dos Deputados, se considerando que era muito insuficiente. Era um projeto que vinha do deputado Orlando Silva, não é? Então, o Brasil parou, não deu atenção para isto. Agora o Supremo... Quer dizer, o que o Supremo vai legislar agora? Vai suprir a ineficiência do Legislativo e estabelecer regras e proibições e caminhos de conserto dos abusos praticados na internet? É o Supremo que vai dizer? Então se faz a crítica do ativismo judicial, mas ao mesmo tempo é um ativismo que por lacuna, por omissão do Legislativo. Esse projeto de inteligência artificial foi um grupo constituído pelo presidente do Senado, mas o projeto está parado, e aliás está parado porque é insuficiente. O CNJ tem feito algumas audiências públicas para tratar desse assunto, mas também não teve ainda nenhum alinhamento bem... Eu não acompanhei. Fez sim. Helena, queria saber de você quais são os principais desafios do direito penal atual, no que precisamos mudar, qual é a possibilidade de alteração possível, visível nesse momento? Eu vejo com muita preocupação as possibilidades de alteração pela via legislativa, né? Acho que tudo que a gente tem visto nos últimos anos mostra esse caráter muito punitivista, uma punição sem sentido, sem preocupação com eficácia,
que em algum momento começa também a corroer a própria crença da população no próprio direito penal, começa a vicejar esse sentimento de impunidade, as pessoas perdem muito a esperança, digamos assim, né? Quando a gente deposita todas as nossas esperanças num instrumento ineficaz. Mas eu vejo, de forma mais específica, um risco a essa ideia de pessoa dotada de responsabilidade, de um livre-arbítrio, né? Eu sempre enxergo essas tentativas da antiga ideia de periculosidade tentando retornar ao Código Penal. Então, isso aconteceu, por exemplo, com a lei que modificou as penas restritivas, que vai trazer a figura do reincidente específico. Agora, com o chamado, né, o famigerado projeto anticrime, né, que virou lei anticrime, a gente teve também essa ideia de uma reiteração delitiva. Então, acho que esse foco num criminoso perigoso, e essa figura tem uma força no imaginário popular que acaba fundamentando todas essas medidas mais draconianas, é um perigo constante ao Código. E acho que existe também um perigo numa ciência, né? E aí parando de olhar tanto para o legislador e fazendo um pouco o meia-culpa dos atores acadêmicos, acho que existe também uma preocupação com uma ciência distanciada da realidade, uma ciência que se preocupa mais com os problemas alemães e menos com os problemas brasileiros. Acho que a gente precisa trabalhar muito a partir de dados, a partir da nossa realidade, a partir do que pode funcionar para uma sociedade tão complexa como a nossa, né? Eu queria, lembrando sobre o futuro que você disse, o problema, a meu ver, do processo penal que destrói o direito penal. Ou seja, eu já escrevi, participei com a Helena de uma discussão com o Schumann lá em Munique, já em 2008, faz uma coisa assim, que era o desprezo, o processo penal e o desprezo ao direito penal. Bom, com a lei anticrime, então, e a criação do Acordo de Não Persecução Penal, a NPP, acabou o direito penal. O direito penal virou negócio. Eu tenho tido relatos de colegas, cada vez mais se estabelece a possibilidade de ser a busca de acordo. O acusado, ele quer o acordo, mesmo que ele não tenha praticado o crime ou que ele tenha feito um ato que ele entenda que não se configura como crime, porque ele quer se livrar do processo. Eu digo, uma das piores penas que alguém pode sofrer é ser processado, porque ele sente o aparato estatal recair sobre a cabeça dele. Ele sentar no banco dos réus é até brinco. O sujeito sente um alívio quando ele passa do banco dos réus para o rol dos culpados, porque aí acabou o processo. E agora a NPP alcança todos os crimes cuja pena mínima é de 4 anos. Isso é 90% dos delitos. Para fazer acordo. Isso é mais um produto deste homem nocivo que o país teve, que chama-se Sérgio Moro. Acabou o direito penal. Virou um negócio. Virou um instrumento de ameaça. E o Ministério Público agora, que também muitas vezes não quer trabalhar, né, acaba nem exigindo que haja confissão. Aliás, erradamente posto circunstancialmente, né? Ele queria dizer circunstanciadamente, e ficou circunstancialmente, uma confissão circunstancialmente. Por acaso os caras confessam, né? Então, ficou a confissão como uma exigência que nem isso tem sido cumprido. O Ministério Público, dentro da possibilidade de não trabalhar e de enterrar o processo no seu início com um resultado que vai dizer que seja positivo para a sua atividade, propõe a NPP. Posso fazer um relato, uma confissão a respeito disso? Esses dias eu cheguei no fórum para fazer uma audiência e um promotor novo, que não conhecia o processo, me chamou e falou: doutora, não conheço esse processo, o processo é do meu colega, vamos acabar com esse processo? Vamos, né? O que nós vamos fazer? Vou propor aqui uma NPP de 5 mil. 5 mil era crime de licitação, né? Para o meu cliente, 5 mil reais não era nada. Mas meu cliente não quis fazer o acordo.
Porque tinha que confessar. Aí eu pedi pro promotor, você vai tirar a confissão? Não. Só que tem consequências na esfera administrativa, Sim, né? Mas só para ilustrar como virou o negócio, né? Muitas vezes é por decide ou por outras questões, acaba se deixando de levar em consideração o processo por 5 mil. Mas a gente tem o contrário também, né? O NPP nos casos tributários com penas com pagamento do tributo, né? Eu tive o caso de 200 milhões. Meu cliente falou, bom, mandaram para o lugar errado, né? Era para Elon Musk, não para mim, esse NPP. E aí tem a extinção da punibilidade, não precisa ter o NPP pelo pagamento do tributo. E agora tem promotores, casos em que o promotor nem põe efetivamente, que confessou, não há uma confissão, há apenas uma menção de que houve a confissão. E isso, exatamente o que você está dizendo, são as repercussões em outras áreas do direito, no campo administrativo, no campo civil, de uma possível confissão, né? Mas isso tem passado por cima, porque interessa o nível a NPP é muito grande. Então, para a NPP, não tem interesse se é coautoria, se é dolo eventual, né? Se é erro. Não interessa nada disso. Toda a dogmática vai para o brejo. Então, acaba o direito penal. Bom, estamos chegando ao final do nosso episódio do podcast. Eu gostaria de agradecer muito a presença do professor Miguel, do professor Helena, do professor Renato, com quem eu tanto aprendi na faculdade. É uma honra muito grande tê-lo aqui, professor Miguel, para comemorar conosco o seu aniversário de 80 anos, a parte geral do Código, que coincide com o aniversário de 150 anos do IASP. Eu queria passar para considerações finais de cada um, para falar um pouquinho a respeito do nosso podcast. Começa com o professor Miguel. Bom, eu quero agradecer pela oportunidade. Para mim é sempre uma alegria discutir esses temas, e especialmente com pessoas que eu admiro tanto, o professor Renato, a professora Eide e, sobretudo, o professor Miguel, meu eterno professor. Né? Que bom. Eu, do mesmo modo, só posso estar feliz, sempre aprendo, sempre me deleito com a professora Helena, mas hoje, em especial, só queria agradecer muito ao professor Miguel, não só por hoje, como por uma vida, como eu iniciei falando de Miguel em 4 tempos, por todos os tempos, por todos os momentos, por todas as ideias multifacetadas que o senhor sempre teve. É para dizer que é uma honra, uma alegria e uma felicidade muito grande tê-lo aqui, tê-lo como amigo, tê-lo próximo da gente e sempre nos motivando e tocando para frente, coisa que parados nunca ficamos. Helena e eu sabemos disso, agora a Izzy também. O professor Miguel é uma mola propulsora que não nos deixa ficar parados. E agradecer muitíssimo, professor. Obrigado. Eu que agradeço ao Renato, com grande alegria poder participar dessa mesa em que se homenageia também o Instituto dos Advogados nos seus 150 anos. Está ao lado da Helena, do Renato e do seu lado, ele. Foi uma conversa agradabilíssima, foi uma conversa agradável. É como se nós estivéssemos realmente soltos, livres, trocando ideias, viabilizando que os assistentes venham a conhecer os meandros de que foi a elaboração legislativa e, ao mesmo tempo, participando das angústias que nós revelamos com relação ao momento atual, seja o direito penal, seja toda a situação carcerária do Brasil, toda a situação que nós vivemos no plano penal e execução penal. Portanto, foi um prazer, agradeço muito aos meus amigos, a quem eu devo tantas homenagens desses 80 anos. Eu espero fazer 90 para ter outra leva de homenagem. Nós que agradecemos, professor Miguel, e eu tenho que dizer também, publicamente, da minha alegria de poder fazer esse podcast e poder deixar gravado tudo o que o senhor disse aqui, porque grande parte do que eu ouvi, eu já tinha ouvido no escritório, né, Helena, nas histórias do professor Miguel, e eu fico feliz que outras pessoas também vão ter a possibilidade de ouvi-lo e de saber da sua história, da sua trajetória e da importância que o senhor tem para o direito, não só para o direito, mas para a sociedade brasileira como um todo. Muito obrigada, professor Miguel. Grande abraço a vocês. Obrigada. Obrigado. Muito bom. O IASP comemora 150 anos em 2024
e tem como objetivo principal promover o aprimoramento do estudo e da prática da ciência jurídica, através da elaboração e exame de projetos de lei, promovendo cursos, seminários e congressos. Nosso programa IASP Diálogos termina aqui. Em breve teremos mais um episódio. Não deixe de seguir nosso site e redes sociais. Lá você poderá acompanhar toda a nossa produção. Até nosso próximo programa. IASP Diálogos, o podcast do Instituto dos Advogados de São Paulo. Pensando as ciências jurídicas e aproximando o direito à sociedade.